E os dirigentes partidários depois nos disseram, olha, a discussão ficou adiada sine die. Posteriormente veio uma revisão constitucional. E a revisão constitucional retirou o princípio do gradualismo da Constituição. Mas há quem esteja a entender que saiu da Constituição e foi transferido para a lei. A minha pergunta é, lei inferior pode violar lei superior? Se a Constituição não prevê o princípio do gradualismo, poderá a lei inferior, esta que nós vamos aprovar, prever o princípio do gradualismo? A minha resposta é não. Saiu da Constituição, ninguém mais pode falar de gradualismo. Saiu da Constituição e pelos motivos pelos quais todos nós sabemos porque que o princípio do gradualismo saiu da Constituição. Foi uma cedência. Se saiu da Constituição, esqueçam o gradualismo. Esqueçam a experimentação. Doutora, desculpa, mas o termo oportunidade, doutora, esse termo oportunidade quer dizer outra coisa. Esse termo que está na Constituição, oportunidade, quer dizer outra coisa, doutora. Eu espero que a vida esteja preparada para isso. A oportunidade é o tempo propício. É o tempo, para fazer. Falou bem, é o tempo propício para fazer. O tempo propício para fazer em todos os municípios. Sim, é o tempo propício para todos os municípios. Sim, é preciso. Por isso é que eu comecei logo no princípio a dizer que o artigo 242 foi alterado e tem a palavra oportunidade. E que há uns que entendem que oportunidade é escolher o local. Ok? E o doutor está mesmo a dar-me razão aqui. Okay? Oportunidade não é escolher o local. Não. Não. Local é espaço. Local é espaço. Oportunidade é tempo. Quando vamos fazer? Kairos, o tempo oportuno. Sim. Você pode dizer, não, aqui é o tempo oportuno e aqui não é. Exatamente, o tempo oportuno para fazer as autarquias locais. Então nós vamos ter que perguntar ao presidente do MPLA qual é o tempo oportuno para realizar as autarquias locais. E ele vai nos dizer, ele até já tinha nos dito, é 2020. Era o tempo oportuno. Foi o que ele nos disse. Aliás, no nosso projeto, ok? No relatório de fundamentação, nós temos lá todos que nos disseram quando é que nós já ouvimos muitas datas. Sim, ouvimos muitas datas. Portanto, o tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? O presidente João Lourenço tem que nos dizer. Agora, enviou para a Assembleia Nacional no dia 1 de abril e nós só tomamos conhecimento da proposta no dia 9 de abril, 8 dias depois. Entrou para o Parlamento, ninguém distribuiu. Não se fez como as outras propostas. Entra para o Parlamento no dia 1 e distribui-se logo no mesmo dia ou no dia seguinte aos grupos parlamentares. Não. Levamos 8 dias para tomar conhecimento daquilo que é a proposta do MPLA. Ok? Agora, se nós vamos aprovar a lei que cria as autarquias locais, o presidente tem que dizer aos angolanos quando é que ele vai convocar as eleições autárquicas, porque as autarquias estão criadas por lei. Se estão criadas por lei, elas têm que funcionar. Nós não podemos fazer o que fizemos com a lei do poder local. Aprovamos a lei do poder local em 2017 e até agora, 2024, não temos poder local, com a exceção das autoridades tradicionais e das comissões de bairro. Então, a partir do momento que se cria as autarquias locais, ele vai ter que convocar as eleições. Tem que nos dizer o que é que ele quer fazer. Não pode guardar isso no segredo dos deuses. Essas são aquelas questões que são questões de interesse nacional. Todos os angolanos querem saber, querem ouvir, okay? Qual é a agenda que se tem
para que haja efetivamente autarquias locais. Vamos então à segunda ronda. Meu nome é Agostinho Cicato, eu do Centro de Debates do Desenvolvimento. Eu volto ainda a uma questão que foi respondida à parte da nossa Francisca, tem a ver com o local da implementação das autarquias. Portanto, se forem realizadas agora, já sabemos, é dos 164 municípios. Mas admitindo a hipótese de que o governo vai mesmo fazer a divisão político-administrativa para 325 municípios. E tivemos essa informação, para mim pareceu nova, porque o governo prometeu até janeiro de 2025 começar a implementação da divisão político-administrativa. E, portanto, nestas circunstâncias, aqueles municípios, os atuais, os futuros novos municípios, terão condições, eles próprios, de se tornarem autarquias, portanto, na eventualidade de implementar. A outra questão que me parece ser também importante colocar aqui tem a ver com o que a UNITA diz. Se estou a perceber, a UNITA baseia-se na Constituição. Porém, o governo apresenta-nos outra versão destes factos. Tá? O governo entende que vai realizar autarquias quando haver condições. Creio que a questão da oportunidade do governo são as condições. Tá? Quando, também ainda não disse. Mas a questão aqui é, se até hoje só foram inaugurados cerca de dois ou três edifícios autárquicos, dos 325 das 325 autarquias, hipoteticamente, que poderemos ter, na visão da UNITA, qual é o horizonte temporal? Eu coloco essa questão olhando para o calendário político. Eu vejo aqui desafios para frente. Nós não só temos as eleições autárquicas a serem realizadas até 2027, mas, como é promessa do MPLA e a exigência dos partidos políticos da oposição, mas como temos outro desafio, que provavelmente poderá levar a uma revisão constitucional. Eu digo, chego aqui a esta... Porquê? Porque eu ouvi o líder da UNITA, creio, em Cabinda, a falar exatamente de uma possível revisão constitucional, caso haja necessidade. Ouvi também o líder do MPLA falar de uma revisão constitucional. Portanto, olhando para essas duas vozes importantes do país, vem uma espécie aqui que, se haver alguma alteração, se implementar de facto a divisão político-administrativa, poderá haver uma revisão constitucional. E eu olhei aqui para o calendário, essa revisão só poderá acontecer talvez em 2026. Haverá, portanto, do tempo que resta aqui no calendário político até 2027, que será a realização das autarquias, das eleições gerais. Do ponto de vista da unidade, há espaço suficiente nesse curto espaço de tempo de 3 anos, haver eleições, serem realizadas eleições autárquicas. Portanto, eu quero ficar, a princípio, por aqui. Ok, obrigado, Gilson Salus. Inicialmente e efetivamente agradecer o convite que me foi formulado. Venho, claro, em representação também da sociedade civil. Tivemos a oportunidade, é claro, de dar uma pincelada ao projeto
e trouxemos aqui algumas preocupações e também, claro, algumas ideias relativamente ao projeto. Quer no preâmbulo, quer também nos artigos iniciais, o projeto de lei de institucionalização efetiva das autarquias que a UNITA nos apresenta recorre constantemente à alteração da denominação. Não sei se isso estará a conflituar com a Constituição da República ou não. Em vez de utilizar a expressão autarquias locais, usa recorrentemente a expressão autarquias municipais, uma vez que é claro que as autarquias vão acontecer no município, mas elas vão ser dimensionadas, ou seja, podem ser autarquias municipais, no caso, autarquias inframunicipais e autarquias supramunicipais. Portanto, essa é uma preocupação inicial. E já no artigo 4º, não, antes disso, o artigo número 3, que fala sobre a criação das autarquias municipais. No seu número 2 diz o seguinte: a designação de cada autarquia municipal corresponde ao nome respectivo do município, admitindo, por exemplo, a possibilidade de, no município de Luano, haver um distrito com desenvolvimento que permita com que se crie a autarquia inframunicipal. Como ficaria a denominação desta autarquia? Portanto, é uma preocupação. No artigo 7º, na linha A, em relação aos princípios, não, a linha A não, em relação aos princípios, na linha E, diz o seguinte: princípio da democracia participativa. É óbvio, constitucionalmente somos uma democracia participativa, mas também somos uma democracia representativa. Daí é que eu entendo que se poderia acrescentar aqui o princípio da democracia representativa, ou seja, teríamos princípio da democracia participativa e representativa. No artigo 12, no artigo 12, epígrafe diz o seguinte: princípio da defesa da democracia. Eu li o conteúdo, mas fiquei assim com uma norma transitória. Com algumas inquietações. Princípio da defesa da democracia. Como? O que é que vai se fazer no sentido de se materializar esse espírito do artigo número 12? No artigo número 13, não, artigo número 14, fala do princípio da especialidade. A especialidade, quem lê um pouco filosofia, traz aqui um pouco a dimensão valorativa e tendo em conta, claro, a especificidade e o princípio da vizinhança, que, claro, materializa, corporiza a ideia da autarquia local. Não seria preferível que essa expressão fosse alterada por princípio da especificidade? No artigo 14, ainda assim, fala em relação. Sim, já passei isso, penso que agora. Artigo 18. O artigo 18 fala sobre a audição prévia. Parece-me que haverá aqui, do ponto de vista do conteúdo, omissões, e seria bom que alguns elementos ainda fossem introduzidos. Eu moro nessa localidade, eu sou autarca dessa comunidade, o meu filho tem que estudar também na escola, para estudar o filho do cidadão comum. Então vamos organizar, vamos arranjar, eu e essa mãe, esse pai, vamos fazer aquilo acontecer. Eu acho que é mesmo só falta de vontade, e nós, enquanto cidadãos e cidadãs angolanas, devemos tomar mesmo a força, a força do querer. Atenção, ninguém está aqui a incentivar que entremos em luta, mas é isso. Temos todas as condições criadas e só precisamos avançar.
Ok, muito obrigado. Eu, antes de levantar aqui a ordem, identificar-me, eu gostaria de dizer que estou por acaso aqui, mas estou extremamente preocupado de tudo quanto foi dito aqui, porque estou hoje com 50 anos e sou um dos grandes protagonistas daquilo que se discute aqui agora e se fala com muita atenção, que é a questão que tem a ver com as eleições autárquicas. Matéria essa que eu, particularmente, enquanto jovem naquela altura, começamos a tratar dessas matérias no ano de 2003. Eu sou o João Manuel Gonçalves, que não é o Lourenço, mas o Juca. Mas quero dizer que as eleições autárquicas é e deve ser um imperativo em Angola. E a questão mais importante ainda, para dar aqui um exemplo, se criou uma lei, que é a Lei 7/16, Lei Orgânica sobre o Funcionamento das Comissões de Moradores. Essa lei eu percebi de forma muito própria que é uma lei que foi criada no sentido de ser uma antecâmara das eleições autárquicas em Angola. E se explorássemos bem essa lei, nós teríamos as condições, mas condições mesmo, para nós partirmos para a instituição das eleições autárquicas em Angola. Mas o mais importante e a minha grande preocupação para terminar, eu tenho uma antipatia sobre os grandes fazedores da opinião pública, sobretudo na mídia, a TV5, a TPA, quando falam de várias matérias, eu fico extremamente irritado, porque falam coisas que o povo não percebe. O mais importante, isso que estamos a tratar aqui, o povo só precisa de saber que é a descentralização do poder central. Quer dizer, quem vai tratar do buraco, do lixo, da falta de iluminação é o presidente da autarquia, é o autarca. E isso é que o povo precisa apenas saber. E o mais importante nisto, né, nós os homens, enquanto ser vivente, é a felicidade. Nós estamos atrás da felicidade. E o país tem condições para proporcionar isto. E aqui, de forma a terminar, eu teria quase vergonha de pertencer, de ser um deputado. Os meus companheiros estão na mesa, os meus amigos. Neste momento eu teria quase vergonha. Sabe por quê? É só por uma questão muito própria. O povo hoje quer ver, quer sentir resultados. E hoje há uma onda de revolta de que todos os deputados incluídos na Assembleia Nacional são coniventes da desgraça dos angolanos. Só por esse motivo eu teria vergonha de ser deputado. E nós precisamos, eu digo nós, estou a falar como uma pessoa íntegra, pertencente a esse povo. Não é? Nós deveríamos ter responsabilidade, sobretudo os acadêmicos, de dizer e definir que o indivíduo não pode brincar com a vontade de todos. Eu não aceito e nunca vou permitir isto. O meu xará não pode brincar, esse país é de todos nós. Logo, ouvem bem, o povo não quer esperar mais. A fome, a miséria está a atingir elementos extremamente elevados. E somos nós que devemos dizer agora, basta. E pronto, eu quero que me percebam, eu estou aqui, aliás, estou aqui como um angolano, e os deputados da bancada parlamentar da UNITA estão a fazer um grande trabalho, só que tem de olhar para a onda que se avizinha. O povo vai chegar a uma altura, vai começar a destruir, a matar. Eu sinto isso, porque eu estou em todos os bairros. Eu nasci no Rangel, um bairro extremamente violento. Nasci lá e tenho uns 50 anos do Rangel. E eu percebo bem aquilo que está na alma, no anseio desse povo. O povo está com uma onda de revolta, está à espera do momento para essa revolta ser destilada. Por isso, não vamos esperar que o meu xará diga que é daqui a 5 anos. Isto é para já. E nós, os deputados da bancada parlamentar da UNITA, devemos questionar isso, porque é aí onde o povo vai ver que, afinal de contas, não, na Assembleia existe um grupo de indivíduos que querem que a nossa felicidade seja efetiva. Muito obrigado.
Até fiquei sem palavras. É de facto angustiante quando alguém está a fazer serviço público com entrega, com honestidade, pensando sempre no bem comum e depois há um determinado gabinete específico do ódio que, de modo subtil, introduz na comunidade essas ideias de que somos todos iguais. Não. Há hoje uma tendência de tentar-se dizer que os deputados do MPLA e os deputados da UNITA são iguais. Ontem mesmo tivemos no mercado dos congolenses e tivemos no mercado de São Paulo e um jovem disse: olha, vocês são tudo farinha do mesmo saco. E eu parei, os meus companheiros não queriam parar, eu disse: não, eu vou conversar com ele. Não perca tempo, ele já tem a ideia dele formada. Eu disse: ele pode ter a ideia dele formada, mas ele tem que me ouvir. E parei, fiquei cerca de 10 minutos a conversar com o jovem. E eu lhe perguntei: quando é que você teve a possibilidade de ver um deputado do MPLA a falar consigo assim pessoalmente? Ele próprio disse: nunca. Alguém do MPLA, do topo, que você só vê na televisão. E ele dizia: só lhe conheço pela televisão, estou muito agradecido de estar aqui porque só lhe vejo na televisão. Já viu alguém do MPLA que só aparece na televisão vir falar consigo, lhe perguntar quais são os seus problemas? E ele respondeu que não. Essa é a diferença. E pode parecer pouco, mas faz toda a diferença. Preocupar-nos com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas até nem querem dinheiro, só querem alguém que lhes ouça. O que é que se passa? Como podemos ajudar? Quais são as suas situações? Olha, tem essa situação, pode ir à instituição A, B ou C. Precisa só de uma orientação. Mas isso só faz quem verdadeiramente quer servir. Depois o outro amigo dele disse: mas nós votamos em vocês e não deu nada. Eu disse: sim, vocês votaram. Mas quem está no Coneno não votou. Porque a mensagem ainda não chegou até lá. Porque eu estou a fazer a minha parte. Estou a caminhar a Angola toda. Eu até 2007 só conhecia 2 províncias de Angola. Quer dizer, contando com o Bengo, 3. Luanda e a Luanda Sul. E o Bengo. Hoje eu conheço a Angola toda. E estou a palmilhar a Angola toda, não de avião, de carro, a conhecer as comunidades. Para poder quê? Poder falar em nome dessas comunidades. Conhecer a forma de ser, de estar, de pensar, de agir. Para poder traduzir na lei aquilo que são as aspirações das comunidades. Recuso-me a fazer como os meus colegas juristas do MPLA, que estão em Luanda, não conhecem as comunidades, vão às províncias, ficam na capital e não conhecem o povo que governa. Recuso-me a fazer isso. E assim com todos os deputados da UNITA. Não há hoje um único deputado da UNITA, mesmo os novos que integraram, que não sabem qual é o contacto, qual é a situação que a população vive. Que só
somos obrigados a fazer essas jornadas nas comunidades para conseguir mesmo entender o que é que se está a passar. Os nossos colegas do MPLA não fazem isso. Infelizmente não. Dr. Cicato faz aqui 3 afirmações profundas. Uma que tem que ver com a nova divisão político-administrativa, os 325 municípios. A outra que tem que ver com as condições, as infraestruturas existentes e a construir-se. Faz aqui a referência de apenas 3 edifícios autárquicos e o horizonte temporal na visão da UNITA. Quanto ao horizonte temporal na visão da UNITA, eu vou deixar o meu colega Adriano Sabinhala, que ainda não falou nada, responder, porque ele hierarquicamente é o superior. Ele é membro do Comitê Permanente da UNITA. Agora, devo dizer que não há necessidade de se fazer uma revisão constitucional para termos uma nova divisão político-administrativa. Não. O presidente da UNITA, quando defende a revisão constitucional, não é por causa da DPA, não. É porque o presidente da UNITA quer estar comprometido com aquilo que ele prometeu nas eleições de 2022, que foi, se a UNITA se tornar governo, a eleição presidencial será direta. De todas as atipicidades que a nossa Constituição tem, okay, uma que é gritante é o modo de eleição do Presidente da República. De 92 a 2010, nós tínhamos na Constituição 3 eleições: a eleição legislativa, a eleição presidencial e a eleição autárquica. Em 2010, acabaram com a eleição presidencial, juntaram 2 eleições numa só: a eleição para o Parlamento e a eleição para o Presidente. O cabeça de lista torna-se automaticamente Presidente. Nós somos os únicos em África e no mundo que a eleição presidencial, num sistema de governo presidencial, é feita dessa forma. Aliás, o Dr. Cicato, que até é cientista político, sabe bem disso. Não há nenhum país que tenha como sistema de governo presidencial em que o Presidente da República é eleito como o nosso. E mais, que não responde pelos seus atos de governação. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Presidente da República é eleito de modo indireto. Os cidadãos escolhem um colégio e depois esse colégio escolhe o Presidente. Mas é uma eleição presidencial. Não se mistura com a eleição legislativa. E mais, o Presidente dos Estados Unidos é responsável por todos os atos de governação. Ele tem que responder por cada dólar que ele gera. Aqui em Angola, o artigo 127 da Constituição estabelece que o Presidente da República não é responsável pelos seus atos de governação. E até para não dizerem que eu estou a inventar, vou-vos ler o que é que diz o artigo. Tem uma ressalva, é verdade. Artigo 127, responsabilidade criminal. O Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções. Isso é a regra. Salvo, e sempre que vem a palavra salvo, significa dizer que vem uma exceção. Em caso de suborno, traição à pátria e a prática de crimes definidos pela presente Constituição como imprescritíveis e insuscetíveis de amnistia. Ou seja, crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade,
crime de escravatura, os considerados crimes hediondos nos termos do artigo 61 da Constituição. O que é que isso significa dizer? Que se o Presidente não praticar suborno, não praticar traição à pátria e não praticar crimes imprescritíveis, que são aqueles crimes hediondos, como o genocídio, ele não é responsável pelos atos de governação. Sabem o que é que isso significa? Significa que, se o Presidente da República fizer um negócio consigo próprio, desviar dinheiro, não é suborno, não é traição à pátria, é um simples crime de corrupção. Pode ser destituído, mas não é responsável. Artigo 127, número 1. O Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções. O Presidente da República decide dar dinheiro aos filhos e esse dinheiro sai do erário. O erário é o dinheiro de todos nós. Desviou o dinheiro. Na gíria popular, roubou o dinheiro do povo. Não é responsável. Está escrito na Constituição. Não é responsável. O Presidente da República decidiu participar num negócio ilícito, por exemplo. Vamos supor que vem aqui um traficante de droga internacional e faz negócio com o Presidente da República. Não é suborno, não é traição à pátria, não é crime imprescritível. Não é responsável. Não responde por esses atos durante o exercício das suas funções. O Presidente da República fez a adjudicação direta. Quando a lei impõe que seja concurso público, violou a lei, não é responsável. Está na Constituição. É o único país do mundo que tem um sistema presidencial em que o Presidente não é responsável pelos seus atos de governação. Não existe mais nenhum no mundo. Aliás, temos aqui 3 cientistas políticos, um filósofo, 2 filósofos. Sabem do que eu estou a dizer? Não existe nenhum país do mundo em que quem gere todo o dinheiro não é responsável pela gestão desse dinheiro. Só Angola. É isso que tem que mudar na Constituição. É a eleição direta do Presidente e a responsabilidade criminal do Presidente. Agora, é isso que o engenheiro Adalberto Costa Júnior defende. O que o Presidente João Lourenço defende, nós ainda não sabemos. Só estamos a ouvir aí uns movimentos, Move Angola e tantos outros a dizer terceiro mandato. Parece que é isso que o Presidente João Lourenço defende. Porque nós ainda não ouvimos o que o Presidente João Lourenço, ele disse que pretende fazer uma revisão constitucional. Para fazer o quê? O que é que pretende rever se nós fizemos uma revisão constitucional há tão pouco tempo e a iniciativa foi dele? Estou a responder mesmo, doutor Cicato. A iniciativa foi do Presidente da República. Em 2021, a Constituição foi revista. A Constituição é um documento que não é para ser revisto a bel prazer toda hora, não. É para questões pontuais e que todo mundo vê que aquilo está errado. Os cidadãos angolanos na diáspora não votavam, era errado. Alterou-se a Constituição, agora todo mundo vota. Sim, senhora. Nesse ponto de vista, foi positivo. Agora, diminuir os poderes do Presidente, isso não se quis. Eleição direta do Presidente, isso não se quis.
Agora está-se a falar de terceiro mandato. Por quê? Não. Já estamos numa lógica de que o Presidente da República fica 5 anos, se for reeleito mais 5 anos e vai embora. Vai tratar dos netos. Então o nosso Presidente já fez 70 anos. A população é maioritariamente jovem. Vai ficar mais 5 anos para fazer o quê? Até os 75 anos? Não. Deve mesmo ir já descansar, cuidar dos netos. Vem outro. É assim em democracia. Ninguém fica ad eterno no poder. Já tivemos um presidente que ficou 38 anos. Já não vai acontecer mais com ninguém. Não vamos permitir isso. São 5 anos, mais 5 anos, vai embora. Estados Unidos até são 4 anos, mais 4 anos, vai embora. Está aí Barack Obama, não foi presidente. Foi embora. Veio o Donald Trump. Veio o Donald Trump. Donald Trump ficou 4 anos, o povo diz, esse aqui, não, vem outro. Joe Biden. Agora o Joe Biden parece que também não querem, parece que vai voltar o Donald Trump. Mais 4 anos, vai embora, vem outro. Só são 4 anos, mais 4 anos. Não acabam mexer na Constituição para pôr um novo mandato. Isso é coisa daqui dos africanos. E alguns países da América Latina também gostam de mexer na Constituição para alterar os mandatos. Mas nós não queremos isso. Quanto às autarquias locais, qual é o horizonte temporal? Adriano. Bom, eu começo por saudar a todos, bom dia, e pedir desculpas pelo meu ligeiro atraso, foram razões de força maior, mas peço desculpas por isso mesmo. Em relação à questão que o Dr. Agostinho Cicato coloca, nós estamos naquela situação em que a determinação do horizonte temporal está mais flexível do que devia ser, pelo seguinte: já tínhamos uma data indicativa de 2020 que até foi anunciada pelo Presidente da República e depois o Presidente ou os seus auxiliares tiveram que dizer que não, aquilo que nós entendemos todos que foi o que o Presidente disse, não era o que o Presidente disse. E tudo ficou, e o doutor Paquice teve palavras mais sábias para descrever aquele momento. E as forças políticas vão se agrupando também na base do programa ou do panorama político nacional. Embora agora assumamos que na voz do presidente Adalberto já tinha também, depois das eleições, se a UNITA ganhasse, as eleições autárquicas seriam em 2023. Aquele foi o nosso horizonte temporal mais fiel, porque é de nossa autoria. Agora estamos ainda com a continuação da governação do presidente João Lourenço. E todos nós sabemos que este passo para trás foi por causa da proposta da UNITA, foi por causa da pressão da Igreja Católica, a sociedade civil, que agora estão a recuar do debate sobre a divisão administrativa para trazer novamente o debate sobre as autarquias. Isto é óbvio. Mas são daquelas coisas que não ajudam na construção de uma nação, porque parece que quem governa só anda aos solavancos. Quando é empurrado, anda. Quando se espera que tenha uma iniciativa, tudo fica em águas de bacalhau. E depois nós não sabemos. Mas dizia eu que o presidente Adalberto disse outra vez que teríamos que fazer toda a pressão necessária este ano de 2024. Tanto é assim que para nós UNITA foi assumido como o ano da mobilização nacional para as autarquias, para que pelo menos 2025 seja o ano da realização das autarquias. E esta é a nossa vontade, o horizonte temporal, e até facilita-nos na resposta, porque veio da voz do presidente do partido. Entretanto, nós já sabemos, e eu fui, quando estive no espaço em que está o doutor Albino Paguesi, hoje fui quase que crucificado, chamado inclusive de vegano, porque eu tinha dito que em 2020 não haveria autarquias. E a minha indicação era simples:
o orçamento para 2020. Mas só porque não havia rubrica para o orçamento das autarquias em 2020, o que veio de cima, a grande semana foi a televisão bêbado, não leu a proposta, eu não bebo, nunca bebi a nada real, nunca. Mas para tentar tirar o foco do que eu disse, foram me acusar de bêbado. Então, nós temos essa facilidade de que esta vontade que está agora a ser manifestada outra vez pelo Exude, veremos se é concretizada na proposta do orçamento de 2025. Porque todos nós também não vamos aqui vender sonhos irrealizáveis. Para 2024 não há orçamento para autarquias. Tudo isto, inauguração de sedes e tudo, é só pirotecnia. A sede lá do Quilamba foi inaugurada para a autarquia do Quilamba, mas o município de Belas funciona na escola lá no KK. Então agora vai já sair da escola para ocupar o edifício da autarquia. Então para a autarquia ou para a administração. E eu gosto de trazer esses exemplos concretos porque depois nos elucidam a todos. Não há autarquias marcadas. Estão a inaugurar edifício para as autarquias para ir aonde? Também se coloca, disse bem a jovem Marinela Pascoal, daquilo que é o concretizar efetivo das autarquias na experiência trazida de Cabo Verde. Você inaugura a sede para a autarquia e coloca a administração. E depois diz, para autarquias não há sede. Mas todos nós sabemos, com autarquias a administração pública desaparece. Então as sedes para as autarquias podem ser as administrações municipais atuais. Daí que o desenrolar desta questão das autarquias resume-se só na falta de vontade política. De contrário, não há nada que justifique. E, tirando esse rótulo que estamos, a doutora Weber fez questão de chamar, de sermos os únicos da SADEC, únicos da CPLP, que não temos autarquias. E que, por acaso, devia nos envergonhar. Mas quando você diz isso, vai dizer, aquilo é outras coisas. Porque para o governo angolano, tudo que não lhes abona, eles têm uma justificativa. Aquilo são outras realidades. Aquilo são, quer dizer, para nós sempre há um problema, um assunto. E eu digo, e é mais grave, é isso. Ao invés de termos um país com a educação que tem, em que devemos ter as dificuldades à beira dos cidadãos, os que desviam a mente dos angolanos são os intelectuais, que vão na televisão, vão nas rádios, emitem opiniões, ludibriam as pessoas, e aquele que já é iletrado começa a dizer na televisão, disseram. E isto parece brincadeira, mas o nosso maior problema hoje em Angola é a intelectualidade, porque é usada para outros fins. O doutor Paquisi tem que trazer justificativas acima da justificativa para convencer o doutor Parichona. Veja que ele está falando, não existe. Mas ele é formado e está lá defendendo uma tese inexistente, nem na lógica, nem no raciocínio, nem em nada. Mas ele vai querer passar a dia de hoje. E eu, quando também estava naqueles palcos, uma vez dessas debatemos com o Dr. João Pinto, quando saímos, ele disse, não, aquilo lá na televisão, aqui podemos conversar como juristas. Eu disse, ali onde é o erro. Porque ele é onde devias dizer o que é o correto, mas lá está a defesa da camisola. Hoje, esses homens que defenderam que as autarquias ainda não há condições, se aprovar e o João Lourenço quiser, verão como é que haverá metamorfose, vão se mudar para vir defender como se fossem eles que mais defendiam a realização das autarquias. E este é um fenômeno angolano que às vezes me assusta, porque isso não está vindo da aldeia, não está vindo lá no município, não está vindo dos intelectuais, professores universitários. Que fazem, não, mas o estômago, o estômago do doutor Patrício não serve, do padre Evalada não serve, só o deles é um estômago especial. Só que aquele estômago deles especial está a prejudicar milhões de estômagos.
Este aqui é o problema nosso. Diz, não, eu estou, está a defender o pão. E aquele que também você está a tirar o pão com a tua tese. Então, talvez para terminar, dando aqui um pé de campo a essa expressão, dizer ao Dr. Paquis que não podemos introduzir a narrativa de que ter uma oportunidade na Constituição substitui o gradualismo. Não podemos. É por isso que o gradualismo foi retirado. Já não. Sim, mas é ali na minha. O doutor vai estar na televisão. Se dizer isso na televisão, está vendo, né? Se o doutor diz isso na televisão, vamos dizer, o doutor Paquis disse a oportunidade é gradualismo. E fica. Este é um problema que temos. Nós nem sequer podemos colocar a hipótese de admitir que o termo oportunidade vai se traduzir através do gradualismo. O gradualismo saiu para evitar que se fale mais do gradualismo. E a tese é, se houver subterfúgio dessa expressão na lei ordinária, a lei tem que estar conforme a Constituição. E aí a gente se entende. Então, onde que eu disse na Assembleia, senhor deputado? Também, nós vamos fazer, mas o doutor estará nazinho. Cadê a minha maca? A minha maca está ali, o doutor faz opinião quase todos os finais de semana, tanto na Zimbo como começa na igreja durante a semana. E ali onde é o dilema. Antigamente cobrava-se isso a outras pessoas. Hoje os painelistas, felizmente, ainda naquele meio, temos o doutor Paquis. Então, se o doutor Paquis colocar a possibilidade, vamos ter inverter o que disseste. Esta é a questão. Nem sequer pode vir como possibilidade. A oportunidade que se debateu no momento de se falar do gradualismo é como a doutora Weber disse. A oportunidade tem a ver com tempo. Isso não tem nada a ver com o espaço geográfico. O espaço do geográfico estava salvaguardado no gradualismo, que eles já estavam a deturpar a interpretação. Todo e cada um cidadão do bem que pegar a Constituição, mesmo que for no texto anterior, vai entender que o gradualismo que se defendia era funcional. Não tinha nada a ver com território, era a passação das competências. O município ainda não tem condições de fazer o asseguramento, então ainda a Polícia Nacional é responsável pela segurança do município. Toma a questão da educação, toma a questão da saúde, toma a questão da água, mas aí a segurança que fique para a Polícia Nacional. Criou-se a Polícia Municipal, se adaptou à segurança do município, está aqui. Como existe em outros países, outras realidades onde já há autarquias, você vê mesmo a Polícia Municipal. Agora, aqui, vai-se querer trazer isso também como outro fantasma. Porque nós ontem estávamos no mercado dos congolenses e uma coisa que me chamou a atenção e me deixou preocupado. Eu ouvi dos cidadãos que muitas vezes vão pessoas para o mercado, para reparar o telefone, etc, etc. Os homens do SIC tiram detidos das cadeias, simulam que tenham sido acusados de roubar telemóvel, chegam no mercado e dizem, é este aqui, que comprou o telemóvel que eu roubei. Levam aquele cidadão para a cadeia, ele tem que pagar 40 ou 50 mil para sair, mas não tem nada a ver com o assunto. Qual é a questão? É a oportunidade que tem para ir instruindo mais os cidadãos. E é o preso já está na cadeia, é detido. Vai para ir no mercado. E mais disseram, há vezes que o homem do seguinte diz, indica esse, assistam a ver que alguém que se calhar conseguiu fazer bem o negócio dele, então vão conseguir tirar rápido. É só para verem a profundeza dos esquemas que vão viciando o sistema de governação lá. E resolvemos o problema. Então, eu agradeço a doutora Weber, mas para não ser muito longo, eram essas as considerações que eu pude fazer em relação às questões colocadas. Ao doutor Ricardo, se depender da UNITA, em 2025 temos autarquias. E isso não apertaria com 2027. Eu sou de opinião, se em 2025 falha, 2026 aperta. Se 2026 aperta, então sejam simultâneas para as eleições gerais. E resolve-se. Porque
muitas vezes gosta-se de dizer que não há fundos para realização. Ok, o boletim é um mesmo, o processo é o registro só que é diferente. Você vai e em 92 já houve 2 boletins de voto. Votava-se ao partido e votava-se ao presidente. Então, se não há condições, na mesma eleição, 2 boletins de voto. Um que tem que ver com eleições gerais, outro que tem que ver com eleições autárquicas. Resolvemos o problema. Então, tudo isso vai depender da vontade. Mas o doutor Ricardo, se entende a profundeza da questão do aperto do período, por acaso preocupa a ir para 2026. É um pouco carregado para o orçamento. De resto, era tudo e muito obrigado. Quanto à questão das infraestruturas, Dr. Ricardo, qualquer cidadão angolano pode fazer esse exercício. Se procurarem na Constituição, a palavra administrador municipal e administrador comunal não existe. Repito, qualquer cidadão angolano pode fazer este exercício. Se procurarem em toda a Constituição a expressão administrador municipal e a expressão administrador comunal, aqui não existe. E eu explico porque que não existe. Porque o legislador constituinte, aquele que elaborou a Constituição, estabeleceu que as atribuições do administrador municipal e do administrador comunal são das autarquias. O que existe na Constituição é governador provincial. Essa expressão existe na Constituição. O governador provincial. Artigo 201. Administrador municipal não existe na Constituição. Administrador comunal não existe na Constituição. O que é que existe na Constituição? Autarquia local. E os autarcas têm de ser eleitos. E quais são as atribuições dos autarcas? Vamos ao artigo 219. E assim vão perceber também o que é que eu estou aqui a falar. O que é que o autarca tem que fazer na autarquia? Quais são as suas atribuições? As autarquias locais têm, de entre outras e nos termos da lei, atribuições nos domínios da educação, saúde, energias, águas, equipamento rural e urbano, patrimônio, cultura e ciência, transportes e comunicações, tempos livres e desportos, habitação, ação social, proteção civil, ambiente e saneamento básico, o nosso lixo, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento econômico e social, ordenamento do território, polícia municipal, cooperação descentralizada e geminação. Com a exceção da geminação, que é o casamento de duas autarquias, tudo que está aí, e a polícia municipal, tudo que está aí, quem faz atualmente no município é a administração municipal. Todas as administrações municipais têm sede. Então, qual é o posicionamento da UNITA? E por isso é que nós estávamos a prometer que em 2023 iríamos fazer as autarquias. Nós iríamos transformar as sedes das administrações municipais em autarquias. E até podiam conviver de modo transitório. Não precisamos de construir 164 municípios, não. E se aumentarem os municípios? Se aumentarem os municípios que vão aumentar são administrações comunais, são distritos urbanos. Os distritos urbanos, na proposta do MPLA, os distritos urbanos deixam de existir.
todos os distritos urbanos, os 44 distritos urbanos que atualmente existem no país, todos eles têm estrutura. Vamos construir mais por quê? O Estado tem bens. Então, nessa onda da recuperação de patrimônio, não recuperaram patrimônio em todos os municípios. É transformar isso em sede da autarquia. A autarquia pode funcionar no escritório. A autarquia pode funcionar em qualquer sítio. Debaixo da árvore, a autarquia pode funcionar. Nas nossas comunidades, como é que os sobas recebem as pessoas? Como é que fazem o julgamento nas comunidades? Não é debaixo da árvore. Então, em Lumbalanguimbo também podem decidir fazer debaixo da árvore. Se quiserem construir, vão construir. Se decidirem que é debaixo da árvore, têm autonomia para fazer isso. Se há escolas que é debaixo da árvore, por que a autarquia tem que ter um edifício cor-de-rosa, pomposo, grande, esperar 2, 3 anos ser construído, gastar 20 milhões ou mais de dólares? Por quê? A comunidade deve contar essencialmente com as suas próprias forças. E isso de dizerem que os municípios não têm dinheiro é mentira. O município tem dinheiro e pode captar muito dinheiro. Basta quê? Basta que haja o quê? Criatividade. Criatividade. Se vocês forem à lei da transferência das competências, vão ver as empresas que estão no município. Quem faz o licenciamento é a autarquia. As obras. Você quer fazer uma casa, quer reparar a tua casa, está no município, quem faz o licenciamento, a licença de construção, é a autarquia. Por cada licença de construção, mesmo que a licença de construção for 5.000 kwanzas, é dinheiro que vai entrar para a autarquia. Força! Eu peço desculpas, eu pedi só um minutinho aqui à doutora Weba para dar um exemplo concreto, porque a prática é critério da verdade. Eu sou dirigente da UNITA, já estive no Cubango, já estive em Benguela, agora estou aqui. Muitas vezes as pessoas ficam aí a falar para a UNITA, tem dinheiro, a UNITA tem dinheiro. O que faz movimentar a máquina da UNITA são as cotas. Independentemente do município, o município produz cota que depois manda para a província. E ainda a parte que fica no município. É para dizer que esta tese que a doutora Weba está a levantar, trazida para o aparelho do Estado, não é uma mera ilusão. Eu estou a dar aqui um exemplo concreto. Nós sobrevivemos pelas cotas dos montanhas. O secretário municipal de Luanda, o companheiro cubano, ele sabe que até dia 5 de cada mês tem que pôr a parte da província na caixa da província, senão a província não anda. E se no âmbito do partido é possível, como é que no âmbito dos impostos não é? Antes, pelo contrário, há municípios que produzem muito em termos de impostos. Só que a produção está a ir aonde? Esta é a pergunta que se levanta. Nem fica no município. É por aí. Então, essa questão de produção por via local é mesmo discutível. E um exemplo prático é este. Toda a gente acompanhou, estivemos em Benguela e tudo. Para eu fazer alguma coisa assim no quando vamos em Benguela, eu não tinha que depender de Luanda. Eu produzia, tinha a parte dos municípios, porque também tinha que fazer as suas atividades, e tinha a parte que fazia andar a província. Estamos a falar da incidência da cota no militante do partido, não é no âmbito geral. Então, com um trabalho bem feito, aturado de sensibilização e tudo, a questão dos impostos é bem organizada, etc, etc, é possível começar a trazer a autossustentação, pois embora isto não abre mão daquilo que é a responsabilidade do Estado de mandar para os municípios a cota que deve ir para os municípios. Porque muitas vezes os
intelectuais do MPLA dizem, vocês toda a autarquia dos tais municípios vão sobreviver como? Não, está aqui um exemplo prático. Via partido político. Então não há impedimento via aparelho do Estado. Que aliás na prática já acontece, só que depois o destino dos fundos é que são comissionados. Obrigado. Nesse momento, de acordo com a lei, outra fonte de rendimento dos municípios é o IVM. E isso facilita para os municípios que são urbanos, que têm muitos automóveis, okay? Mas já temos alguns municípios rurais que têm também automóveis motorizadas. Falamos que volte para a taxa, desculpa ali interromper, senhor deputado. Sim. Falamos que volte para a taxa, isso para IVM, isso aqui. Não, a questão que se coloca é que o IVM reverte a favor do município onde o cidadão vive. Exatamente. Está na lei, já está assim na lei. O antigo IPU, que agora é IP, Imposto Predial, que deixou de ser urbano, agora quer o urbano, quer o rural, todos pagam. A casa está no município, o terreno está no município. Vai pagar imposto, aquele imposto que está a pagar vai para o município. Não vem para Luanda. Atualmente vem tudo para Luanda. Vai tudo para a conta única do Tesouro. Mas a lei já estabelece que esse dinheiro é dos municípios. E é por isso que não querem fazer as autarquias. Sim, doutor, eu queria só também aumentar, crescer no que está a dizer. Aonde eu vivo, a administração do Distrito Urbano do Rangel é a administração que mais exonera administradores. Por uma simples eu consegui provar, quando percebi que uma administração daquela dimensão tinha problema de manutenção de casa de banho, material de higienização da administração. E naquela altura, como membro da ostentação da administração, nos apresentaram um relatório de fundos vindos dos mercados informais. Eu, como sendo um cidadão atento em todas as coisas que me rodeiam, e o orçamento que me foi apresentado proveniente do mercado do Xongolense, eu disse, meus senhores, eu não sou do Rangel, eu respiro Rangel. O mercado do Rangel produz diariamente mais de 22 milhões de crianças. Vocês estão a dizer que o mercado escolar só dá para os estados 1 milhão e 200. Eu próprio fiz em 24 horas. E tem isso ainda mais. Eu provi mesmo em 24 horas. Isso na altura Manuel Mata é o administrador. E sabe de uma coisa? De acordo com a lei, os mercados, a sua gestão e a sua fiscalização são da competência da autarquia. Exatamente. Ou seja, as atuais administrações municipais, os atuais administradores municipais também não querem as autarquias, porque sabem que vão perder este dinheiro que dizem que só recolhem 1 milhão, afinal são 22 milhões. Para o Estado, sabe que apenas aquele mercado do universo tem 620 bancadas, mas o mercado tem mais de 7 mil vendedores. E da sua maioria, todos pagam diariamente, 350 kwanza. E tem a classe dos que têm as barracas do almoço, pagam 750. Tem a classe dos que pagam 1.500 e dos telefones 700 kwanzas dia. Fizemos a conta, o próprio administrador estava a apresentar contas, ele próprio baixou a cabeça. Ok. Era só para ajudar a gostar. Deixa-me só. Sim. Força. Está funcionando.
Falamos dos mercados, a questão dos cemitérios, será que passa... A mesma coisa, os cemitérios, de acordo com a lei, os cemitérios também são responsabilidade das autarquias. Portanto, vai haver muito dinheiro para as autarquias. Esta conversa de que não vai haver... Aliás, a partir do momento que nós respondemos com a Constituição que o dinheiro das autarquias está na própria Constituição, parte sai do Orçamento Geral do Estado e a outra parte sai dos benefícios locais. O MPLA nunca mais falou de não, as autarquias não têm dinheiro, são pobres. Não. O argumento alterou. Agora o argumento é infraestruturas. Não há infraestruturas. E eu já tenho dito, nós estamos há 22 anos de paz. Se os municípios não têm infraestruturas, a culpa é de quem? Vamos esperar mais quantos anos para termos infraestruturas para podermos fazer autarquias locais? Esse argumento também não colhe. Agora, respondendo ao Dr. Gelson Saluzzi. Pois, isso foi uma provocação que surgiu por causa da discussão que nós técnicos tivemos. Uns defendiam autarquias locais, outros defendiam autarquias municipais. Então, isso, como ainda não é um documento final, vamos pôr as duas designações e depois, no fim, decidimos. Por quê? Uns defendem que devemos ter a possibilidade de ter os 3 escalões: autarquias municipais, supramunicipais e inframunicipais. Outros defendem que não. Devemos falar mesmo só das municipais, que são as que o MPLA não quer. E essa tese foi maioritária. Já estou-vos a dizer que provavelmente o documento final vai ficar como autarquias municipais. E porquê? Porque é o que o MPLA não quer. Se lhe falarmos de autarquias inframunicipais, eles querem. Supramunicipais não querem. Municipais também não querem. Mas infra querem. Então, se é o que querem, nós vamos fazer o quê? O que estabelece a Constituição. A Constituição estabelece como regra a autarquia municipal. Tudo que é município tem de ser autarquia. Está na Constituição. Depois, excepcionalmente, podemos ter autarquias supramunicipais, e também aqui o nosso entendimento é contrário, porque o MPLA entende que a autarquia supramunicipal é o conjunto de 2 autarquias. Para nós isso é uma associação de municípios. A autarquia supramunicipal é cabida a ser uma autarquia supramunicipal. Os 4 municípios de Cabina, uma autarquia supramunicipal. É a província toda.